Até que fim, um jogo vencendo sem tomar gol. Essa zaga passou um jogo inteiro sem tomar gol, não acredito. Mas sofreu demais, um jogo que não deveria ter sofrido tanto assim, né? Mas mais importante, conseguimos os 3 pontos e estamos agora em oitava, 4 pontos de G4. Vamos olhar para cima, focar na nossa sequência. Mas já deixa seu like, já se inscreve aí no canal do Meio de Colina e do canal Eu Sou Vascaíno, beleza? Dá aquela moral, tamo junto. Cara, partida decidida pelo monstro sagrado Thiago Mendes, né? Sou fã, joga muito, é craque e decidiu mais uma partida. O craque que defende, marca, arma, cria, gera jogo, chuta e faz gol. Esse é o Thiago Mendes. O Vasco começou com a formação que eu queria, que colocasse, né? Tirando o Piton e o Hugo Moura, que jogaram porque o Cuiabá não pôde jogar, que ainda não está 100% recuperado, e o Barros, que está suspenso. Tirando eles dois, foi praticamente a formação que eu espero para o Vasco. E o Vasco começou muito bem, gerando muito jogo, buscando. O Vasco, logo nos primeiros 10 minutos, ele já poderia ter feito 3-0 ali, que o Spinelli perdeu 2 gols, teve bola na trave do Cuesta. O Vasco começou muito bem, porém, naturalmente, não vai pressionar o jogo todo. Ali mais ou menos 20 minutos, o Vasco diminuiu o nível, até para cadenciar o jogo, só que diminuiu e deu espaço demais. O Atlético Paranaense aproveitou e começou aos poucos a gostar do jogo, criou chance, e olha que o Atlético Paranaense veio sem o Viveiros, sem Esquivel, né, e sem o Benavides. Então, com 3 desfalques, né, se tivesse o Viveiros hoje no ataque, seria um problema muito maior pra gente. Joga muito Viveiros, e graças a Deus ele não estava. Então o Léo Jardim teve 3 ou 4 oportunidades ali, salvou o Vasco, mas no minuto 37, Thiago Mendes, o Vasco ficou 1 minuto trocando a bola. Isso é importante falar, que o Vasco teve posse, trocou passe, não foi um gol achado, não foi uma jogada construída. E ali no momento que o Thiago Mendes pega a bola, tabela com o Puma, um passe inteligente demais do Puma, mais uma vez muito importante. Ele dá o passe de primeira, tá? Vê se outro jogador pega, domina, se embola com a bola, ele joga, devolve de primeira pro Thiago Mendes. E o Thiago Mendes entra na área, pisa na área, dá um balaço, chutasse, o goleiro só olha. O goleiro do Atlético Paranaense, o Santos só olha pra bola, 1-0 o Vasco. Só que aí o Vasco, né, se acalma demais no jogo, se tranquiliza demais. No segundo tempo, poderia voltar e buscar fazer o 2-0, até porque o Vasco, nos jogos, sempre toma gol, todo jogo toma gol, então poderia ter se empenhado mais para fazer o 2-0 e ficar mais tranquilo, assim como foi com o Grêmio São Januário. O Vasco fez 2-0, mesmo assim tomou o gol e sofreu. Então acho que o Vasco, mais uma vez, sofreu demais. As mexidas do Renato Gaúcho, né, algumas teriam que fazer, né, mas outras eu achei que trouxe demais. Assim, quando tira o Piton, bota o Lucas Freitas, botou um zagueiro, eu acho que você chama demais o time. E fora a postura do time no segundo tempo de não jogar, porque não foi o Atlético Paranaense que empurrou o Vasco para a defesa, foi o Vasco que abdicou e se fechou, buscou se fechar, colocou 3 volantes, quis fechar a casa e se segurou nisso. E eu discordo muito da mexida do Brenner. Sai o Spinelli, deveria sair, cansou, precisava botar um sangue novo até para um contra-ataque, ter mais energia. Só que para você tirar o Spinelli e botar o Brenner, eu botaria o David. O Brenner não te entrega velocidade, o Brenner não te entrega qualidade técnica, ele não tabela, ele não ganha no corpo, ele não tem pivô, ele não tem drible e não dá perigo na área. Então assim, o Brenner está no momento hoje, jogou muito mal contra o Flamengo, o David jogou bem. Qual foi o critério do David não jogar hoje e entrar o Brenner? O Brenner perdeu um gol ali que poderia decidir o jogo no segundo tempo ali. Então, não entendi a entrada do Brenner, já estou incomodado já com o atacante, não me agrada, atrapalha mais que ajuda, agrega muito pouco, e acho que o David poderia ter mais oportunidade, pelo menos no jogo de hoje, né? Mas voltando para o início, eu gostei muito da formação inicial, que colocou o Gomes na esquerda, o Watson na direita titular, e surpreendeu muito o Spinelli de centroavante e o Rojas de meio de campo. Esse quarteto, para mim, é o titular. Para mim, é o titular do Vasco. E não é à toa que começou muito bem. Começou muito bem o jogo. Poderia ter matado o jogo logo no início, né? Mas, para mim, esse é o quarteto. E aí você consegue ter opção no segundo tempo. Você consegue botar o Nuno na esquerda, jogar o Gomes para a direita, porque o Watson não vai aguentar ainda jogar o jogo todo. Ou então, se tiver algum problema, precisar tirar o Gomes, bota o Nuno. Você tem mais opção do David. Você consegue mexer mais no ataque. Você pode botar o David no lugar do Spinelli no segundo tempo. Ou você pode mexer um pouco mais, deixar o time mais móvel, manter o Spinelli e colocar... Você tem mais opções, né? Então eu gostei muito dessa formação inicial, tá?
E assim, só me incomoda a postura do Vasco. Só me incomodou essa postura de se entregar e aceitar que o Atlético Paranaense fosse. Eu acho que o Vasco, se empenhasse mais, poderia fazer o 2-0 e ficar mais tranquilo, tá? Porque foi o Vasco que abriu mão do jogo, não foi o Atlético Paranaense que empurrou. Mas o Vasco começou a rodada na zona já praticamente. Antes de começar o jogo, o Vasco estava na zona, que o Grêmio estava empatando, o Corinthians estava ganhando de 3-1, com saldo de gol, o Vasco ficou na zona de abaixamento. O gol salvador de São Paulo fez o Vasco já sair da zona, mesmo empatando, né? E aí depois o Grêmio tomou um gol do Flamengo, abaixou e a gente ficou em 16º. Mas a gente chegou em algum momento a ficar em 17º. A gente chegou a ficar na zona. Mas aí com essa vitória a gente saiu de 17º, estamos em 8º, com a 4 pontos do G4. E sem perder para nenhum time do G5. Então isso é o mais importante. Fico feliz. Agora a gente pega o Inter pelo Brasileiro, a gente pega o Inter no Beira-Rio, depois pega o Bragantino São Januário e fecha o primeiro turno contra o Galo São Januário. Uma oportunidade que a gente tem agora de tentar fazer uma vitória, uma sequência de 4 jogos aí pontuando bem, pra gente ficar bem na tabela. Entendeu, galera? Então é isso, muito feliz. Obrigado por chegar até aqui. Deixa o teu like aí e já se inscreve no canal do Medicolino e no canal do Sou Vascaíno. Valeu, tamo junto. E aqui é Vasco.